Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. A média anual de litros consumidos por cada habitante cresce constantemente. Enquanto a classe C opta pelas grandes marcas, as classes A e B buscam produtos que apresentam diferenciação, atributo fortemente encontrado nas cervejas artesanais. A variedade de produtos tem alterado o padrão de consumo e as escolhas dos consumidores. Os brasileiros estão optando por beberem melhor e, para isso, escolhem as cervejas artesanais. O estado de São Paulo é hoje um dos principais polos cervejeiros do país. O Vale do Paraíba é um exemplo. Abriga muitos bares e microempresários de cervejarias artesanais. Apesar do tamanho, as pequenas e micro cervejarias não devem nada às cervejarias maiores, pois oferecem cervejas muito bem feitas, sem defeitos e dentro dos estilos propostos. O processo de fabricação ele inicia na pesagem e moagem do malte de cevada. Esse malte de cevada vai ser adicionado junto com água durante a mosturação, que é uma espécie de um mingauzão. A gente vai fazer um mingau e depois a gente vai filtrar esse mingau, extrair só o líquido desse mingau e deixar o bagaço separado. Esse líquido a gente vai passar para fervura, onde a gente vai começar a adicionar os lúpulos. Depois de terminada a adição de lúpulo e a fervura encerrada, a gente vai resfriar esse mosto que está fervente, né, em temperatura de fervura. A gente vai esfriar para próximo de 17 graus Celsius e mandar para os tanques de fermentação. No tanque de fermentação vai acontecer a metabolização dos açúcares extraídos do malte. E é uma metabolização que ela pela levedura. A levedura vai metabolizar esses açúcares, vai transformar o açúcar em álcool e gás carbônico e alguns outros compostos orgânicos, que dão diferentes tipos de sabor, diferentes tipos de aroma também. Normalmente o que vai numa cerveja artesanal ou qualquer outra, né, é a água, lúpulo, o fermento e o malte. A parte de malte também a gente tem uma família bastante grande, né? Malte claro, escuro, torrado. Então tem uma variedade muito grande, embora a gente trabalhe mais com a parte de alta fermentação, mas varia bem e isso define muito o estilo de cada cerveja. Depois da fermentação, a gente purga o fermento e aí deixa maturando mais uns 15 dias mais ou menos, até a gente, através de análise sensorial, a gente definir que está pronta para envasar e vender, pode ser em barril ou em chopp. Cada vez mais o consumidor de cerveja vem tomando conhecimento da diversidade de aromas e sabores presentes nas cervejas artesanais. A cerveja artesanal, ela dá mais atenção aos detalhes da cerveja. É a cerveja mais pura e, além do mais, você acaba ajudando a comunidade, porque as cervejas artesanais são feitas perto de você. Então você acaba ajudando a comunidade, tomando uma cerveja de maior qualidade, com um sabor melhor e conhecendo novas cervejas. Você não fica preso naquela coisa que a indústria te vende. A cerveja que a gente toma no Brasil ela é muito aguada. Basicamente o que a gente tem disponível são as cervejas Pilsen. Se você quer buscar alguma coisa diferenciada, alguma coisa mais encorpada, com sabores, com notas diferentes, notas de chocolate ou notas frutadas, você tem que buscar alguma coisa em escala menor, uma cerveja artesanal. E isso faz toda a diferença para degustar a cerveja. Hoje em dia, o número de pessoas que aceitam e tomam cerveja artesanal cresceu muito. Se a gente for parar a pensar, em 5 anos houve um salto enorme perante o que era registrado em números de 2010, 2009. Hoje a gente entrando agora em 2017, a gente percebe que o mercado vai tendo curvas de estilos, as pessoas vão gostando de apreciar cada vez mais cervejas. Isso é que é o legal da cerveja. E eu acho que é isso que um cliente ou um cervejeiro busca cada vez mais. Variedade, busca entender que cerveja não é tudo igual, né? Por mais que os ingredientes são 4 e são básicos, mas as variações que acontecem, os testes que cervejeiros fazem, a adição de frutas, adição, enfim, de diversas especiarias que são impostas à cerveja, torna ela um produto tão especial quanto e tem a força que tem no mundo e agora chegando no Brasil e cidades interioranas e agora tendo força no Vale do Paraíba, né? É importante compreender a diferença entre a cerveja artesanal e a massificada. Uma dúvida que muitas pessoas têm após o primeiro contato com esse mundo das cervejas é:
Por que as cervejas artesanais são mais caras que as massificadas? São dois fatores que levam a essa diferença de preço, né? Um são os ingredientes, outro é o poder de compra desses ingredientes e o terceiro é o volume de cerveja que uma cervejaria, vamos dizer, muito grande faz contra uma artesanal. No nosso caso, a gente tem alguns custos, né, de mão de obra, matéria-prima e tal, que tem que ser diluídos no volume de cerveja nossa. Hoje a gente faz em torno de 4.500 a 5.000 litros e uma grande cervejaria faz milhões de hectolitros e acaba diluindo todo esse custo em volume de cerveja, né? Na hora de combinar uma boa cerveja com algum alimento, deve levar em conta, em primeiro lugar, a semelhança ou contraste do sabor da comida com o da bebida. Os sabores também devem ser complementares. Um jamais deve predominar ou ofuscar o outro. Para se chegar a isso, é preciso partir do aroma, um dos mais importantes atributos da cerveja. Com o tempo, os interessados em cerveja percebem os aromas das ervas e do malte presentes na bebida. É justamente essa identificação que permitirá uma combinação adequada com a comida a ser servida. A cerveja artesanal, ela te oferece um leque de opções muito vasto. Então, você pensar sobre qual cerveja melhor acompanha uma comida, ou qual comida vai acompanhar uma determinada cerveja, depende da comida e depende da cerveja que você está pensando. Então, quando a gente pensa em harmonização, a gente tem que pensar em alguns pilares. Os pilares são o equilíbrio de forças, a questão do contraste, né? O contraste a gente tem que pensar assim, de que maneira eu posso contrastar uma determinada característica da cerveja com um determinado prato. Então, por exemplo, uma cerveja muito alcoólica, ela acompanha muito bem pratos nordestinos, que tem bastante gordura. Então, existe um contraste, uma força, uma briga entre essas intensidades que acaba ficando muito bem na nossa boca. Outro ponto que a gente tem que pensar é em relação à semelhança. Então, nós temos cervejas, por exemplo, que têm toques defumados, como a Rauchbier, de estilo alemão. Então, essa Rauchbier, por exemplo, com determinados tipos de defumados, pratos embutidos, defumados, ficam excelentes. Né? E o último ponto é quando a gente tem a questão da complementação. Esse ponto talvez seja o mais interessante, que é quando a gente não sabe onde a cerveja começa, onde a comida termina, ou vice-versa. Ou seja, os dois parece que foram feitos um para o outro. Então eu trouxe uma cerveja do tipo Stout, Imperial Stout, em estilo inglês, que traz notas de caramelo, notas de café, torrefação, bastante intensas e um poder alcoólico bastante alto. Eu trouxe junto para harmonizar um chocolate meio amargo, mas não é aquele meio amargo com uma porcentagem muito elevada de cacau. Eu trouxe ele com uma porcentagem um pouco mais baixa, exatamente para que a gordura ao leite ele entre em contraste com a quantidade de álcool presente nessa cerveja. Então, a ideia de harmonização também, embora poucas pessoas saibam, mas é quando as coisas entram juntos na boca. Então, muitas pessoas elas têm a ideia de que a gente come algo, engole e bebe algo em seguida. Não, a harmonização ela tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, o processo de harmonização consiste em você colocar o alimento na boca e tomar uma golada em seguida para que essa harmonização aconteça e cria um prato novo todo na boca. Esses dois juntos na boca, eles casam e torna algo totalmente novo que lembra um licor, algo bastante fantástico. A cerveja ela é mais do que um gole. Ela é sociabilização, a cerveja ela é bate-papo, a cerveja ela é entretenimento e a cerveja, além de tudo, ela se torna ainda um fator muito saboroso, uma experiência muito gostosa de estar se aproveitando. Eu ainda tomo cerveja massificada, eu gosto bastante de algumas, mas elas não são a minha primeira escolha. Eu tenho uma geladeira de cervejas industriais e uma geladeira de cervejas especiais. Eu sempre vou nas cervejas especiais primeiro, degusto, e depois que eu estou satisfeito das cervejas, daí eu vou para as industrializadas.